Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou aqui André Patunas e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje mais uma vez, como eu faço nos últimos 11 anos, meu querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro, que vai nos brindar hoje com um tema que foi apresentado, né, que se apresentou, e que tenho certeza que vai esclarecer muito, porque a gente vem falando sobre esses termos, né, ainda há pouco antes do programa começar, nós estávamos vendo um livro aqui sobre etimologia, né, então hoje nós vamos falar mais ou menos sobre isso, porque o Jorge tem usado ao longo desses anos uns termos aqui, que é o tema do nosso programa de hoje, lesa evolução, lesa divindade, lesa humanidade. O que vem a ser isso? Então hoje nós pretendemos, se a gente conseguir, esclarecer isso. Como é que você está, Jorge? Tudo bem? Tô ótimo. É? Então, assim que eu gosto de tô ótimo assim. E aí? Sempre tô ótimo. Isso que é bom, né? Então, tá se aproximando aí mais um evento aqui que é, aproveitando aqui para convidar vocês, né? Agora em dia 20, nós estamos em janeiro agora, hoje é 23 de janeiro, o dia que nós estamos gravando esse programa, e 24 de fevereiro é a data nobre da SBE. Na semana de 24 é encontro 24. Exatamente, 24 é a data magna, então, mas essa semana, então fala um pouquinho sobre isso, dá o seu alô para o nosso telespectador e depois fala um pouquinho sobre isso. Olá a todos, é muito bom estar aqui de novo, né? Um abraço. Gostei do termo brindar, sabe que nesses anos todos você nunca usou essa expressão, vai nos brindar com o assunto, né? Olha, não sabia também. Aqui é não, tudo porque nas palavras eu presto muita atenção por conta do que elas produzem, né? Essa expressão você nunca tinha então, usado. Então, aí sempre tem a primeira vez, né? Então, aí esse ano vai ser de 19 a 24 de fevereiro em São Lourenço, em Minas Gerais, né? É um encontro... só para eubiota ou não? Não, tem atividades restritas à claro. da eubiose, né? Sim. E as palestras são públicas, são abertas, tá. né? Então as pessoas podem participar. Bacana. Né? Quem tem interesse, quem quer conhecer a filosofia, quem quer conhecer as pessoas, tá aí o convite, dia 19 a 24 de fevereiro de 2017, em São Lourenço, Minas Gerais. Você sabe o número da convenção? Não, né? Não, isso não, essas coisas eu não sei. Então tá, é a convenção anual da Sociedade Brasileira de Eubiose. E é uma coisa interessante porque assim, a eubiose, então de 1969 até agora se chama eubiose, né? Sim. De 69, de 28 a 69, em 8 de maio de 28 começou a se chamar STB, Sociedade Teosófica Brasileira, em homenagem ao trabalho da Blavatsky, né? A eubiose não tem nada a ver com a teosofia, né? Mas aí em homenagem a Blavatsky, então usou esse nome de 28 a 69. E de 24 até 1928, daí o nome era Dharana, Sociedade Mental Espiritualista, porque ela veio para o Brasil com uma rama, né, do budismo esotérico, o oculto do norte da Índia, né? E a sociedade, então, esses nomes Dharana, STB e eubiose é o nome civil, é o nome externo, né? O nome interno, o oculto, o que é eubiose? Eubiose é uma ordem ancestral que é ativada, quer dizer, ela vem à face da Terra, ela vem trabalhar para a humanidade, todas as vezes que ocorre a volta de um ser que tende a colocar a humanidade no caminho novamente. Sim. Como diz Krishna para Arjuna, toda vez lá no que Dharma declina e a Dharma se levanta, eu me manifesto, etc. Né? Então, a sociedade, ela começou, ela emergiu, ela ressurge, né, no Ocidente e no Brasil, como naquela época a promessa de ser a pátria do Avatara, em 1924. Então o trabalho começa em 1899, daí tem a Fundação Espiritual em 21, tem a Fundação Material em 24, então tem uma série de coisas externas, né? E combina com a Fundação Material e essas fases pelas quais passou essa ordem, hoje se chama eubiose. Mas então, falando isso porque é uma coisa muito interessante, que é uma instituição
que ela sempre se manteve dentro do mais profundo e absoluto segredo, sigilo, sempre ficando no entorno e apoiando os seres que viriam para restabelecer a ordem, né, a lei. No nosso caso, dessa vez, Maitreya Buda, que nasceu em 24 de fevereiro de 1949, por isso que é uma das datas magnas da instituição. E aí é interessante, e por isso que eu estou falando isso, que aí agora se faz um evento, não é, em São Lourenço, para comemorar o nascimento, a vinda do Avatara, e aberto ao público. É interessante. Isso é sinal dos tempos, né? Porque isso é impensável, né? Então, antes, no início da sociedade, além de ser assim, absolutamente restrita enquanto ordem, enquanto instituição, ela tinha um número fixo de pessoas que poderiam entrar, né, para a instituição, e ela tinha algumas unidades no Brasil, chamavam de casas capitulares, e a conversa entre as casas capitulares obedecia um código próprio, uma linguagem própria, né, para que não se revelasse sequer a conversa de uma unidade para outra, né. Por conta do avançar desse projeto de lei não, do projeto claro. da lei com L maiúsculo, né? E por conta de todos os objetivos pensados para essa etapa eles terem sido atingidos, né? Por conta de terem ocorrido eventos imprevistos, positivos, né, dentro da atuação que caberia ao professor. Então, hoje, há uma graciosidade, no sentido de gratuidade, Sim. desse conhecimento estar aberto e disponível para todo e qualquer ser humano que queira ir participar ou que queira entrar para a instituição, sim, os pequenos fragmentos que a gente tem conversado aqui ao longo desses 11 anos, antes, em qualquer época da humanidade, impensável. Tanto é que você pode ver que, mesmo sendo fragmentos e sendo só uma abordagem superficial do conhecimento iniciático da instituição, o que se conversa aqui, ele destoa, ele é muito diferente de muita coisa dita em outras instituições que também seguem esse caminho filosófico, essas coisas assim, né? Foi muito bom você falar isso, porque inclusive da fundação da Sociedade Brasileira de Obiose, da Dharana e tudo, eu publiquei alguns dias atrás, e vou pedir agora para o Fernando, durante a nossa conversa, que nós vamos fazer a edição do programa, eu vou repostar agora dentro do Vida Inteligente, dentro do vídeo aqui, a fotografia que eu próprio tirei, e que postei e não tive um retorno sequer, não tive um retorno. Fotografia do quê? Da Rua Otávio Carneiro, número 8. Do professor Moreau. Então, isso está aqui em público. Mas às vezes pode acontecer eu até postei e escrevi em cima, assim, como se fosse uma pergunta, decifra-me ou te devoro, né? Só postei isso, só postei a fotografia e o endereço, a Rua Otávio Carneiro. Então, para quem conhece, quer dizer, quem é da SBE, pelo menos tem que saber a história da SBE, né? É que assim, a mesma história da construção. O endereço físico existe, a plaquinha da rua, tudo isso aqui. Você vai ver agora, você está vendo agora, enquanto nós estamos conversando, você está vendo na edição a fotografia de como está hoje. É que assim, Grego, a instituição, a eubiose, né, isso é uma coisa muito importante a gente conversar, ela detém um volume de conhecimento tão vasto, mas tão vasto e tão intrincado, que às vezes conhecer, mesmo coisas como a história, que a gente chama de história da obra, mesmo os ciclos os quais o professor desenvolveu junto com Dona Helena na construção desse grande edifício, né, dedicado à humanidade, que é a obra, que é a eubiose, às vezes alguns detalhes que são desconhecidos ou passam desapercebidos, então isso é natural, né? E até porque, assim, é da natureza do discípulo, né, buscar aquilo que lhe apeteça, né? Mesmo depois que ele
passar todos os graus de iniciação, entrar para a série interna, ter acesso ao conhecimento reservado da sociedade. Porque assim, só conhecimento da sociedade ele não tem resultado nenhum, né? Então, na época, só fazendo um parênteses, na época de Dharana, então se pegar a Dharana, na época que o professor era o redator-chefe, é um escândalo. O que tem ali de conhecimento é uma coisa assim... Isso está disponível para todo mundo. Não, é uma coisa escandalosa, o volume e a profundidade de conhecimento que tem em cada artigo do professor. É uma coisa assim, sabe assim, é indescritível, né? E a Dharana era uma revista pública, aberta. Isso que é bacana, isso, exatamente. E aí questionavam o professor, professor, mas o senhor não se preocupa de falar assim tão abertamente assuntos tão secretos, tão velados, tão desconhecidos para todas as ordens que você acha que existe hoje no mundo? Eu disse assim, não. Né? Porque para a pessoa que não esteja preparada, não vai ter efeito nenhum isso aqui. Ou para aquele que, em estando despreparado, queira fazer mau uso, o mau uso será para si mesmo. Né? Então ele não se preocupava. Dentro da instituição, todo o conhecimento está à disposição do discípulo. Só que assim, o conhecimento ele é só uma parte do processo da iniciação. Por isso que, então, às vezes acontece assim, as pessoas se apropriam de algum conteúdo da sociedade, e você sabe essas histórias, né? E aí loucamente correm para publicar, para tornar público, para compartilhar, ou compartilham coisas reservadas no WhatsApp, ou no Facebook, ou essas coisas assim. Só que isso é inócuo, né? Isso só traça um caminho muito áspero para quem faz, mas em termos de iniciação, e já dentro do assunto que a gente está conversando hoje, em termos de iniciação, isso funciona como se fosse lesa evolução, porque daí a pessoa que vai ter acesso àquele conteúdo, só o conteúdo postado na internet ou um trecho postado no WhatsApp, ele vai considerar aquilo de tal forma intrincado, de tal forma incompreensível ou de tal forma nulo, assim, como eu não conheço, não entendo. Eu tendo a julgar aquilo como se fosse uma salada de chuchu com isopor. Sem dúvida, claro. E daí eu penso assim, esse não é o meu caminho, e vou para um outro caminho. A responsabilidade pelo desvio de vida que eu tive, por ler aquilo fora do ambiente adequado, é de quem postou. Isso é de evolução. A iniciação, ela se faz com o conhecimento, com a yoga, com a ritualística e principalmente com a convivência templária. E templário não do templo em si, mas convivência templária é convivência dos discípulos entre si, porque cada um é um templo independente. Esse é o grande aprendizado. Aí se desenvolve a paciência. Nesse conjunto de elementos é que é possível acontecer a iniciação de JHS, a iniciação eubiótica. Fora disso, é um engano, é uma fraude, não acontece. Muito bom. Né? Serviu, isso aí foi bom a gente falar isso aqui tudo, porque isso aí sempre tem aquela introdução que alguns acham, né? Tem toda a liberdade de acharem, inócua, né? Então a gente, poxa, vocês demoram muito para entrar no assunto. Infelizmente, de ouvir tudo rapidamente coisas a gente sempre que a gente conversa alguma coisa, por mais fora do assunto que possa parecer estar, faz parte do assunto, né? Que aqui está formada uma egrégora sempre que a gente vai fazer o programa, e tudo que é dito aqui não foge absolutamente nada e nunca do tema. Jorge, então... Não, assim, quando você intuiu, quando você criou o nome para esse projeto que a gente tem estado envolvido, né, ao longo desses anos, assim, como se tivesse sido um eureka, né? Porque o que a gente faz exatamente um mosaico e às vezes a gente aborda um assunto hoje e esse mesmo assunto foi abordado 10 anos atrás e a visão do que seja o assunto
ou do que seja uma parte do assunto para que a pessoa se decida se ela quer ou não seguir esse caminho, ela só se complementa juntando as partes. Então, mesmo sendo uma conversa entre discípulos repartida com discípulos, ainda assim a imagem a gente demora uma década para tecer. Agora você imagina uma conversa entre o mestre e os discípulos. Nenhuma vida se tem uma pálida imagem do que o mestre queria passar. Isso que é a iniciação. É, isso aí. E essa compreensão só é adquirida através de muito estudo, de muita paciência, de muita, como é que se diz, permissão, né? Que as pessoas têm que se permitir a isso, né? Deixar um pouquinho o ego do lado, ter um momento de humildade. Tem que ser persistente, porque eu vejo a tua luta diária contra as ondas do astral da vida, faz né? parte. Se nós fôssemos, de maneira geral, nós na condição de discípulos que tentamos repartir alguma coisa para que as pessoas que ouvem possam analisar, pode ser que esse seja um bom caminho, e pensar assim, e venham ver se esse é o caminho, porque pode ser que seja, né? Se a gente fosse se preocupar com as reações, com as aprovações, com os apoios, ou a gente fosse se aborrecer com o fogo amigo, essas coisas assim, cada um de nós ficava na sua toca, cuidando da sua própria vida, né? E deixava cada um por sua própria conta. Mas se nós, na condição de discípulos, fôssemos fazer isso, era um direito que caberia também ao professor, ao mestre e a todos os outros que vieram antes dele preparando a vinda. Junto um bando, vou usar o termo bando, né, de discípulos. Vamos pegar, por exemplo, o que o Joshua fazia, né? Então ele pregava por parábolas para o povo, né, o que era incompreensível, né, e até hoje ainda o conhecimento dele é incompreensível. Ele era mais claro para os discípulos, seu primeiro entorno, só que ele era límpido, translúcido, só para 2 ou 3 dentre os 12 que o acompanhavam, porque não havia estado de consciência dos demais para compreender o que estava acontecendo, e quase nenhum sabia o que estava acontecendo, né? Aí, se o iniciador, o Bodhisattva, o Buda, o Manu, o Avatara, fosse usar um julgamento humano para decidir se o trabalho dele ia continuar ou não ia ser feito, jamais teria sido feito trabalho nenhum por nenhum deles, porque não há retorno. Não há retorno. O que permeia os esforços para compartilhar, né, a iniciação, ou o que permeia, o que representa os esforços para iniciar a humanidade do ponto de vista do Manu, do Bodhisattva, do Buda, do Avatara, né, é a incompreensão, é a ingratidão, ou é o pouco caso. E mesmo assim, todos eles trabalharam, todos eles se dedicaram, todos eles tentaram levar o seu trabalho a efeito, todos eles deram sua vida para a humanidade. Então, se todos fizeram isso, daí nós, na condição de discípulos, não pode reclamar. Não, tem razão. Interessante você estar falando, e só para lembrar também, eu fui procurado aqui e fiquei durante 1h30 por algumas pessoas que vieram para mim aqui perguntar sobre SBE. Veja só, perguntar para mim sobre SBE. Mas tudo bem, vieram procurar, recebi muito bem. E disse que tinham assistido alguma coisa na televisão, vídeos, e queriam saber a minha opinião, se deveriam entrar, se deviam estudar. E ficamos aqui durante 1h30 trocando ideias. E concluindo-a, não vou ficar aqui dizendo o que nós conversamos em 1h30, passei toda essa história do que nós estamos fazendo esses 11 anos, e sugeri que, antes de mais nada, passei o site do Mosaicos do Novo Ciclo.com.br para que a pessoa
as pessoas acessassem os áudios que estão lá, que eu disse que estão em ordem cronológica, e sentissem, apesar de ter havido uma empatia inicial pelo que tinham assistido, assistam isso aqui, vejam, façam uma avaliação, sintam o que seu coração sente primeiro, e depois sim você entra na coisa aí, porque às vezes a pessoa se entusiasma muito por alguma coisa que ouviu e depois vê que aquele não é o caminho. Então foi uma forma, hoje nós temos material aqui, não só o do Vida Inteligente, tem outros colaboradores, outros discípulos aqui, digamos assim, que estão fazendo belos trabalhos, divulgando a SBE. Então existe farto material para isso, né? Mas a gente sempre deixa à vontade as pessoas seguirem o seu coração. Então tem material nosso, tem material dentro do próprio site da SBE. A SBE recomenda algumas coisas, né? É só você entrar no site eubiose.org.br e verificar lá os caminhos que você deve seguir, assim como todos os endereços do departamento, para você procurar trocar ideia com os administradores, com as pessoas, antes de você se envolver com a SBE. Então, é isso aí, esse recadinho que eu queria dar. Tem uma questão que é muito interessante, que é assim, por que não vamos considerar os mestres Budas, avataras, bodhisattvas, né? Sim. Eles vêm com a função específica de pegar e propagar um trabalho e mudar a humanidade e restabelecer a lei. Mas por que o discípulo tem o ímpeto de repartir? Para quê? Né? Por que ele vai tentar passar para o outro aquilo que ele pensa que sabe, ou aquela impressão? Por quê? É uma boa pergunta, porque geralmente as pessoas boas, digamos, porque boa e má é relativo, né? A gente já vem falando aqui. É uma vara, uma parte, uma ponta mais quente e uma ponta mais fria. Isso, geralmente o que acontece de bom para a gente quer compartilhar, sempre. Da mesma forma que existem aquelas pessoas que compartilham o que elas têm de ruim e buscam fazer sua egrégora chorando suas mágoas, querem dizer. Então, mas essa questão de passar o que é bom é um negócio interessante, né? Por quê? Qual é o seu ponto de vista sobre isso? Sim, é que assim, sabe um raio de luz, que daí ele vem assim, lá do mais profundo do universo, vamos imaginar assim, um jato de luz, propagado do céu. A terra veio beijar feliz, a terra de Santa Cruz bendiz, né? Então, um jato de luz, ele vem lá dos confins do universo, né? E ele vem concentrado e ele toca o solo. Na hora que ele toca o solo, né, ele vai se propagar como uma onda. Sim, sim. É isso que acontece. O contato com a verdade dada pelo mestre, através da iniciação, ele vem como um jato de luz e ao entrar, né, na alma do discípulo, ou ao fazer a conexão da alma do discípulo com o seu próprio espírito, aí já então iluminados, né, ou em processo de, não importa, né, isso que vai entrar no discípulo, né, ele causa uma reação de tal forma intensa que há necessidade física de espargir. Aquilo que nele existe, né, em si já não mais se contém. Né? É como se o coração dele, assim, ao contemplar aquela luz, aquela verdade, ou aquela pequena faixa de verdade, aquele pequeno fragmento de verdade que ele pensa ter compreendido, provoca uma reação física, orgânica, química, elétrica, né, de tal forma intensa que cria aquela impressão que, assim, ou eu compartilho ou eu vou explodir. Né? Só que essa explosão é uma explosão de fraternidade. Então, há a necessidade física de externar a fraternidade, né, para os outros, ou há o impulso primordial de dar aos outros aquilo que a eles também pertence. Então o discípulo,
na verdade, é como se ele fosse um buscador, ele vai e pega alguma coisa que a todos pertence e vem e coloca na mesa para que todos se sirvam. Né? Isso que é o processo de troca que é feito através do contato, né, iniciação-discípulo e do discípulo para todos, para que todos, ao ouvirem isso, ao terem contato com isso, e se, conforme você diz, tocados, né, por isso, e o termo tocar ele é na verdadeira acepção da palavra, você tem contato com aquilo, né, aquilo vai te levar quase que inconscientemente na direção, não mais de quem te contou que existe, que é o discípulo, mas da própria fonte em si. Essa que é a razão do discípulo propagar. Você falou uma coisa muito importante, de você colocar na mesa, servir. E cada um que... Lógico. O importante não é forçar ninguém a comer o que você serviu. Porque se houvesse essa questão de a lei se impor à humanidade, não existiria a lesa evolução, não existiria a lesa humanidade, não existiria a divindade, porque ninguém teria sido sacrificado, a humanidade não estaria em um desvio de Dharma, em Adharma, e todo mundo estaria iniciado por decreto. Sai dos mundos internos, do governo oculto do mundo, um decreto para que daqui a 10 minutos a humanidade inteira esteja iniciada, né, e ou te inicias ou morre, como se fosse a ação caótica, né, das cruzadas, né, ou te converte ou morre, né. E aí então toda a humanidade, né, estaria iniciado, o conhecimento seria igual para todo mundo. Qual que seria a validade disso? Zero. Qual foi o esforço humano para chegar nesse ponto? Zero. O faze por ti que eu te ajudarei? Zero. Nunca aconteceu, né? E como tudo que vem sem esforço, como tudo que vem sem trabalho, como tudo que vem sem compreensão, entra por aqui, sai por aqui, ou nem entra, ou não se dá valor nenhum. Eu tenho... É interessante porque quando eu devia estar me tornando um pouco sábio, digamos assim, pela minha idade, pela minha vivência, tudo, parece que eu estou vendo tudo ao contrário, né? Estou me decepcionando cada dia assim, mesmo tendo um pouquinho mais de consciência, mas me decepcionando no tema de hoje, né? Porque principalmente o que eu vejo é tudo. Eu nem sei o que é isso, você vai esclarecer hoje, mas a palavra lesa a gente já tem uma noção disso aqui, né? Lesa é alguma coisa que te faz mal, que te prejudica, que faz tudo isso aqui, né? Isso aí. Então, lesa evolução, lesa divindade, lesa humanidade. Tudo que eu tenho visto é isso aí. Tudo que eu tenho visto na televisão, tudo que eu leio nos portais da coisa, tudo que eu vejo no meu dia a dia, isso são pessoas lesando pátria, lesando humanidade, lesando evolução, seja lá que tipo for essa evolução, o que quer que seja isso aqui, e lesando até a própria divindade. Divindade sem antropomorfizá-la, claro, sempre isso, né? Então, Jorge, nós vivemos num lesa tudo, digamos assim. É que a gente não pode esquecer que nós estamos, primeiro, no final de um ciclo, né? Já com o outro nascido. É o Dealbar de um novo ciclo que daí termina com outro, com o encontro da noite com a aurora. A gente está vivendo exatamente isso, né? No nosso caso específico, além de a gente estar vivendo um novo ciclo, nós estamos vivendo essa entrada do novo ciclo e esse estertor do ciclo antigo a partir do âmago do processo que é a pátria do Avatar, né? E é natural que o Brasil passe e que nós passemos por esse estado de choque que a gente tem passado nos últimos anos. É natural. O que a gente tem que fazer é distinguir, né, as coisas que aparentemente são a tônica do processo das coisas que realmente são a tônica do processo. Há o bem e mal, há o certo e errado, há o novo e o antigo, há a luz e a escuridão. Hoje, no palco do Brasil, como no palco do mundo, em luta, depende qual lado você vai querer analisar. Então, hoje a gente está no ciclo antigo? Sim. Está no estertor do ciclo antigo? Sim.
O âmago, as vísceras de todo o mal humano, ele aflorou, sim. Hoje a humanidade ela é mais malvada do que foi antes, sim. Hoje o mal ele é praticado conscientemente com muito mais intensidade do que há 100 anos atrás, óbvio que sim. Mas ao mesmo tempo o bem nunca foi praticado com tanta consciência quanto agora. Nunca existiram tantas pessoas boas quanto agora. Todo o aspecto positivo ele é mais intenso e se faz mais presente do que o aspecto negativo. Só que o aspecto negativo é o que é mais colorido, é o que grita mais alto, é o que faz mais ruído, é o que faz mais medo. Então parece que a tônica é do aspecto negativo, mas a convivência dos dois está acontecendo, né? Como você está falando isso, e eu estou vendo, estou olhando um pouquinho para frente, porque faltam esse novo ciclo que a gente sempre fala aqui, né? Ele vai demorar ainda pelo nosso conceito de tempo. Ele demora, e já estamos, claro, já estamos entre o velho e o novo, mas ele entra em vigor, digamos assim, na sua plenitude daqui a 600 anos. 2600 e pouco. 2600 e pouco. Quer dizer, considerando aquela questão astrológica dos 2.590 anos, que é o ciclo que anda tudo isso aqui, faltariam 600 anos. Grego, mas aí precisa de um comentário. Sim, só para complementar, e você já responde tudo. Então, veja só, faltando 600 anos, claro que os últimos 100 anos, 150 anos para a humanidade, nossa, foram um salto quântico, né? Sei lá o que significa essa palavra. De 1899 para frente, pronto, você usou tudo melhor. que estava escrito para a humanidade foi deixado de lado e foi reescrito no visível e no invisível. Então, o meu temor, a minha pergunta é, para você já complementar e já continuar. Como é que serão esses próximos 600 anos? Isso que eu digo. Você falou, nós estamos vendo toda essa conturbação, ao mesmo tempo nós estamos vendo alguns espasmos de bondade, que a gente vê isso aqui, é bacana. Isso é bacana, emociona. E você vê que, né, você achar uma bolinha de ouro no meio do carvão, né? com a lanterna procurando um homem puro. Isso. Existe muito. O Diógenes, ele não ia andar 10 metros sem encontrar ser humano puro hoje. O que acontece é que o ser humano puro hoje, ou os seres humanos ligados ao novo ciclo, que são a quase totalidade da humanidade, eles estão ainda na inércia, ainda ninguém acordou ainda para o que está acontecendo. Isso aí sim. Né? E aí, enquanto você dorme, quem está acordado faz o que quer. Né? Ou se você fica calado, quem grita pensa que é mais forte. Né? Ou se você está na inércia, quem está com uma atividade negativa parece que tem poder sobre tudo. Então, enquanto a humanidade não reclamar o seu direito à paz, a paz não vai acontecer. Tem uma expressão que é uma verdade oculta, que é assim, cedo ou tarde, inexoravelmente eu que coloco, você vai ser o que você pensa. Você pode fingir que você é de uma maneira, agir de uma maneira que você não é, mas obrigatoriamente o que você tem na cabeça vai se exteriorizar. Não existe braço tão forte que consiga segurar as máscaras a vida inteira. Isso é muito falado, né? Não, e isso vale, né? Vale para uma pessoa, para a família, para a nação e para a humanidade. Então, obrigatoriamente, a humanidade se transforma naquilo que ela pensa, não é naquilo que ela sente, não é emoção, é o que ela pensa, né? E para o ser humano também. Então, nesse momento em que esses que agiram e agem conscientemente contra a humanidade, e aí, colocando em prática o lesa humanidade, lesa evolução e lesa divindade na humanidade. Apesar de ser a mesma coisa, eu queria que você destrinchasse sim, uma por uma depois. Agora, tá? Eu vou conversar agora sobre isso. Então, não parecendo que isso está dominando o processo como um todo, o que está acontecendo é só a exteriorização daquele mal ou daquele adharma que já existia
naqueles que o cultivam, que o cultuam. Então, é extremamente positivo que o mundo hoje esteja conturbado, que o Brasil hoje esteja conturbado, porque essa conturbação do mundo, essa conturbação do Brasil é o despertador que está tocando. Entende? É porque assim, é hora de ouvir esses ruídos que indicam que a noite já acabou. E se o ruído do despertador indica que a noite já acabou, que é esse caos que a gente vê, vírgula, em seguida e ao mesmo tempo indica o quê? Que o dia já nasceu, que o sol já raiou, que a aurora já deu ao bom. Entende? Então o que a gente vê é isso hoje. O que não se pode é ficar impactado, né? E só pensar, e só ver, e só digerir esse prato amargo que todo dia colocam pra gente dizendo que o mundo é isso, que o ser humano é desse jeito. Aí sim, aí não tem jeito mesmo. O lesar, é como você falou, é machucar, é prejudicar. Né? E uma coisa interessante com relação ao prejudicar, para prejudicar, é o pré-julgar. Então, prejudicar alguém é julgar antecipadamente aquela pessoa. Como fazem isso? É o que mais fazem. Não, isso é o prejudicar. O que né? mais fazem. E isso é o lesar. E veja como é interessante, né? Aí você fala assim, tá, então o que é o lesar evolução? Primeiro vamos falar no lesar divindade. Divindade. O que é isso aí, lesar divindade? Primeiro no lesar divindade. Se a divindade estivesse antropomorfizada, Buda, Bodhisattva, Avatara, Manu, ou qualquer um deles, tentando colocar a humanidade em ordem, vem as hordas do contra e atacam, e denigrem, e atrapalham o trabalho, e chega a um ponto em que levavam esses seres à morte, ou intencionalmente via suicídio, ou quase todos eles aí foram assim. Todos, né? Todos, né? Até 1899, a história humana era escrita com lágrimas e sangue, depois não mais. Então esse é um tipo de prática de lesa divindade, onde fisicamente se lesa a divindade antropomorfizada. Como reconhecer, aproveitando, a gente está falando de divindade, como reconhecer uma divindade? Acho que nunca falei isso aqui, nunca perguntei isso, nunca tocamos não isso. Dá. Depende do que você... O que mais tem hoje aqui na Terra é divindade. Depois depende do que você busca. É guru, tem um monte de divindade aqui embaixo. Depende do que você busca, né? Se você... aquilo a gente já conversou muitas vezes. Se em você há aquela ansiedade, né, de buscar a ordem dos adoradores do gato xadrez, se você vê alguém passando com uma bandeira, um desenho do gato xadrez, aquele é o teu caminho. E quem estiver ali para você é um mestre absoluto, e se ele mandar para você, falar para você assim, se pinta de xadrez e mia, você vai se pintar de xadrez e vai miar, porque aquilo em você existe tanto quanto externamente existe. Como é que você define divindade? Então, como eu reconheceria, vamos dizer, a divindade? Como ela deve... A verdadeira divindade, se é que esse termo existe, na verdadeira divindade, né? Como? Porque eu vejo muitas vezes, Eustáquio, muitas vezes vê uma pessoa que para mim representa o que de mais puro existe. Você percebe, independente de sexo, não estou falando homem e mulher nem nada, o ser te passa uma candura, uma doçura, e você fala, esse é o retrato de uma divindade. Está conseguindo me entender? Eu vejo. Então, sei. Então, sabe, isso agora, como reconhecer isso? Ou isso já é um sinal de que a divindade é um pedacinho de cada um, ela está em cada um os e dois basta aspectos, você, né? Assim, quando você vê a divindade antropomorfizada, você está vendo um ser humano, porque ele tem um corpo de ser humano. Sim, mas você por isso se fala antropomorfizado. Isso. O que define a divindade é o seguinte: o quanto da consciência universal, né, ali está agindo. Isso. Avatara, 100%, Bodhisattva, aquela 75%. Pessoa te passa alguma coisa, não é a pessoa, é o que ela te passa, o que ela te transmite. Então não é ela. Se fosse, assim, o que é a divindade para o ser humano?
é o fósforo, enquanto aceso, contemplando o sol. Tá, boa, E boa, boa. isso é a divindade. O sol, perene, gigantesco, fonte de toda a luz. E o que a gente vê no céu, nisso que a gente pensa que é o céu, é vários filtros para impedir que a luz passe na sua totalidade. Então, o que é a divindade? É aquilo que está por detrás do sol. Que essa luz, se chegasse aqui, não estaria nem Não. eu e nem você. Né? Por isso que existem esses filtros. Calcinaria Né? Claro. o espírito, a matéria. Não existe, não tem como. Então, é como se a luz, que já é fria, porque ela é consciência, ela tivesse que se cristalizar para permitir que a matéria e a vida existissem. Então, sim, é o fósforo, né, contemplando a divindade. E a analogia até que está boa, porque o fósforo, então, ele está sem estar aceso, você passa por um atrito e se acende, que assim, você contempla o conhecimento e se extingue e acabou a vida. Isso. E o sol continua brilhando, permanece perene. É a fonte de todos os fósforos, né? Essa que é a relação entre humano e divino. Então, o lesar, a divindade antropomorfizada, é compreensível, né? E historicamente a gente sabe às vezes o que aconteceu. Só que um aspecto, uma faísca da divindade, ele está em cada um de nós. É a razão da própria sim, existência, é a mônada em cada um, né? É assim, é Eros em busca de sua bem-amada psique, é a alma tentando se unir com o espírito, para que daí então a alma, né, contemple, como se fosse assim, o fósforo apagado, que a alma contemplasse o fogo que ele mesmo produz, que é o seu espírito, para que daí então, nesse fugaz momento de vida, conseguisse entender um pouco do que é o sol e de como o sol se sente. Em mim reside a divindade, em você, em vocês, no Renato Gama que está aqui sentado assistindo, né? À espera da faísca que me permita compreender a divindade. Isso é que a iniciação promove. Todo ser humano tem em si, então, a divindade. A questão é o como eu trato essa parte da divindade que em mim existe e que de mim faz parte. O quão profundo é o calabouço no qual eu aprendo. Com o que eu a alimento todos os dias. O que eu a faço contemplar todos os dias. O que eu a obrigo a fazer todos os dias. Porque a divindade em mim, ela me dá ânima, ela me dá vida, ela me dá consciência, né? E tudo que eu vou engendrar em termos de emoção e tudo que eu vou engendrar em termos de conhecimento só é possível de acontecer com o que da divindade emana, que seria a eletricidade básica que existe em cada um, né? É como se eu usasse a divindade escravizada para produzir aquilo que ela desconhece. O mal com U, o mal com L e o feio. O quão profundo eu aprisiono a minha divindade e o quanto eu impeço que essa faísca aconteça, isso é o lesa divindade tá, em cada um de nós, né? Ou a minha ignorância diária é o mais profundo crime de lesa divindade para comigo mesmo. A minha ignorância consciente, a minha prática de mal consciente, não o meu erro, mas o meu erro repetido sem gerar consciência, isso é lesa divindade em mim. E se é lesa divindade em mim, é lesa evolução em mim também. Então, esses são os aspectos do lesa divindade. O lesa evolução também funciona com relação ao indivíduo. A vida existe para transformar vida energia em vida consciência, né? Para fazer com que o fósforo se acenda, para fazer com que o sol seja compreendido. Se eu fico na inércia, se eu, ao invés de agir como senhor das minhas emoções e meus conhecimentos, eu me submeto aos instintos mais básicos, eu, ao invés de fazer com que os elementais que em mim existem, no vital, no astral, no mental, tenham consciência e deem um salto evolucional, eu me submeto a eles, eu submeto a divindade, a consciência, aos instintos, eu coloco a divindade
como serviçal dos elementais que em mim existem, os princípios mais primitivos que em mim existem, ou como se eu colocasse o amor universal escravizado ou submisso à paixão, não é? Em mim isso é lesa evolução, por quê? Porque eu conscientemente não estou usando a vida para adquirir conhecimento, compreensão, esse tipo de coisa. Essa é a abrangência primeira do que seria a lesa evolução. Agora imagine o seguinte, você faz parte de um núcleo evolucional, né? Ou você faz parte de uma instituição filosófica que tem por função propagar as coisas para a humanidade e como tem por função propagar, tudo que ali aconteça vai ser espargido para a humanidade sem que a humanidade saiba, porque você está trabalhando um andar acima, ou uma oitava acima, se quiser. Aí você vai para essa instituição filosófica e tudo que há em você vai ser compartilhado com a humanidade. E aí, ao invés de você ir e compartilhar o teu esforço como discípulo, ou compartilhar o que de bem, bom e belo você conseguiu compreender até então, você vai e compartilha o que de mal, mal e feio. Você vai e compartilha o ódio, vai e compartilha a impaciência. Tudo que deveria ser resolvido, você vai e compartilha. E aí a humanidade, inocentemente, sem saber, respira e passa a fazer parte dela tudo aquilo que de ruim você compartilhou. Então, nesse momento em que você está numa escola de iniciação, tendo acesso ao conhecimento e fazendo atividades ou práticas que deveriam ter por fim a melhora da humanidade, mas você vai, do jeito como você está, aos trambolhões, né, repartir o que ainda está imperfeito conscientemente, nesse momento, o que antes era lesa evolução só individual, é lesa evolução para a humanidade inteira. Olha. Nesse momento acontece o lesa humanidade. E muita gente faz isso, né? A maioria faz isso. Nossa. Não podemos julgar, mas um julgamento, obviamente, né, por isso que fala assim, quanto mais te for dado, mais te será cobrado. O ignorante, esse é o mais feliz. Se ele comete um ato qualquer, erro qualquer... Não tem problema nenhum, porque ele ignora, ele desconhece. E ele agiu por instinto, ele vai ter que responder por aquilo que ele cometeu dentro da abrangência da sua consciência. Da ignorância dele. Agora, se você pega um ser humano que está dirigindo um país, vamos pegar como, por exemplo, o nosso país, e esse ser humano, por interesses outros, ele vai e pratica, né, um ato danoso à nação em benefício próprio. Isso é lesa evolução, isso é lesa pátria. E é uma coisa que é muito interessante, Grego, porque assim, especialmente no caso da pátria do Avatara, por conta dos valores que aqui existem, sim, e por conta de todos os olhos do universo, do nosso universo, estarem voltados para o que aqui acontece agora, a traição à pátria é o único crime que não prescreve. Sabe? Então, às vezes a gente fica assim, eu não me revolto, né? Mas se fica chocado ao se ver como alguns conglomerados e alguns seres, eles então atendendo a interesses externos, como eles vilipendiam, como eles entregam, como eles traem a nossa pátria. E não é só roubar, porque o roubar, a própria morte se encarrega de interromper sim, o roubo, né? Sim. E o roubo em si, ele se extingue com o ato. Mas é aquele assim, quando eu entrego a minha pátria, quando eu traio a minha pátria, quando eu prejudico o meu povo, isso não prescreve. Mas né? aí onde entra eu, você e todo mundo, como fatores de levar essas pessoas aos cargos que ocupam, né? Então,
Porque essas pessoas não estão lá por acaso, elas foram dentro de uma democracia, como a gente Todos vive. foram eleitos. Todos foram eleitos. Isso então, é assim, e eu sempre penso muito nisso, né? E aí eu procuro não me entristecer com o fato, sim. porque assim, a escolha, né, de governantes ruins ou maus, né, é o maior vergasto, a maior vergasta kármica que existe. Assim, o maior açoite é o voto. Então eles têm a responsabilidade por fazerem isso, e as pessoas que colocaram o seu voto nessas pessoas também. Exatamente. Mais. Porque assim, ó, vamos supor quem prejudica a nossa nação praticando o lesa pátria. E quando pratica o lesa pátria, essa pátria é a pátria do Avatara, está implícito o lesa humanidade, está implícito o lesa evolução. É como eu falei assim, aquilo que vale para uma instituição que prejudica a humanidade, vale para o que é feito no Brasil hoje. E as pessoas não se dão conta. Não. O que se pratica no Brasil hoje, ele esparge para a humanidade inteira, o de bom e o de ruim. Quem sustenta a humanidade hoje é o Brasil. Não do ponto de vista econômico, financeiro, essas mentiras, essas maias que a gente vive no dia a dia. Espiritualmente falando, sem dúvida, né, daqui que emana. Aqui onde todo mundo, todas as raças vivem harmonicamente. Isso não existe assim, em lugar nenhum. Aqui é o laboratório do alquimista, aqui é o cadinho de onde ou sai a pedra filosofal para a humanidade como um todo, ou a humanidade se extingue. Né? Sim, é lidar com alta volatilidade espiritual, mexer com o Brasil. E o Brasil tem sido dirigido por um bando de grotescos traidores, não é? Mas há parcela de responsabilidade de cada um que foi lá e disse, eu vou votar em você. Ou então assim, tá, tem um bando que está dirigindo esse país ou outro país que seja. Só que é o seguinte, são 200 milhões de pessoas que consentem que algumas centenas ou algumas milhares as dirijam. Mas esse é o nosso sistema. Aí é que está. O que pratica o mal conscientemente, o ignorante, né? Ele tem um medo instintivo, como todos têm um medo instintivo. O próprio instinto tem medo, né? O que acontece é que daí o povo do Brasil não descobriu qual é o seu poder. E assim, o gigante ainda está adormecido. O gigante adormecido. Ainda está adormecido. E enquanto isso acontece, os miúdos, e não é o miúdo criança, que é o termo que se usa em Portugal para definir criança, assim, mas os miúdos mentais, os miúdos de alma, ou esses amanasas que têm dirigido nossa nação, fazem o que bem entendem. Né? Aí há a responsabilidade do país e de cada um de nós como partícipes de ações que aí hoje prejudicam a humanidade como um todo. Então, nesse momento se pratica lesa pátria, lesa evolução, lesa humanidade, sem dúvida. lesa isso divindade. Que eu disse no começo. Né? Agora, se esse processo depende de um aceite, de um ok de cada um, a gente tem que trabalhar para que o povo brasileiro tenha consciência para que a coisa mude. Porque sempre há dois caminhos, Grego. Como na Revolução Francesa. Há o caminho do báculo, que é o caminho do convencimento, o caminho da aquisição de consciência, o caminho de em dando consciência a cada um, se faz a consciência coletiva, e em havendo consciência coletiva, a consciência da nação, a consciência do país, é o caminho da paz, é o caminho do verbo. Há o outro caminho, que é o caminho da espada. Bem tocado. Que é o caminho da dor, do sofrimento, é o caminho da revolta, é a tomada é a queda da Bastilha, é a guilhotina, assim, onde o verbo não se fez, o sangue, então, ele se alastra. Isso que não dá para entender, porque, vamos ver, o Japão foi destruído, hoje é uma das maiores nações, exemplo, tudo, e você assiste as coisas de lá, fantástico. Primeiro mundo. Grandes países que ficaram derrocados, tiveram
batalhas sangrentas, revoluções internas, o sangue escorreu e a partir desse momento, vamos dizer assim, começaram a crescer. E o Brasil, que é um país pacífico, terra do Avatara, celeiro do Novo Mundo, pátria do Evangelho e tudo isso aqui, como denominam esse grande país, que é um quase continente, por que então esse que seria... vai ter que... Vamos ter que ter uma revolução sangrenta no país? Vai ter que acontecer alguma coisa séria para... Não, eu não creio que aconteça no Brasil, porque assim, não é da tônica... Todas as pessoas... O que acontece, Grego, sabe o que todas as raças convivem harmonicamente aqui, então não tem coerência. Se você usar o racional concreto, vamos dizer, você está falando, não é possível. Que Sim, mas é que assim, Grego, você disse muito bem, todas as raças, todos os povos vieram para cá, todas as tônicas vieram para cá. Todos os bens vieram para cá. E eles mesmos dizem, aqui nós judeu com palestino vive harmonicamente, visita a casa um do outro, frequenta esse... Só que assim, pelo fato de o Brasil ser um povo puro, um povo criança, um povo inocente, né, ainda se troca ouro por espelho. Assim, o Brasil, enquanto nação, por ser ainda impúbere, né, por ser muito novo, ele ainda se dobra facilmente, ele ainda é enganado facilmente, assim, se incute... Mas não é incoerente, hein? O Avatar está aqui e o país está engatinhando. Mas é a questão... o futuro está aqui, a bola da vez, como você disse, mas é que a questão, o universo inteiro focado aqui no Brasil. Mas é que a questão, Grego, assim, é que tem se trabalhado para que o povo acorde. A nação precisa acordar. O Brasil precisa acordar. A ambiência... Como se acorda? Depende de cada pessoa, depende do conjunto. Só se acabar com a virtualidade, só se acabar com as comunicações, que aí as pessoas não vão ter mais fonte de informação. Se elas não tiverem fonte de informação que entrega para elas de bandeja a subliminar, elas vão ter que buscar a própria fonte de informação. Assim, se acaba com o meio onde é praticado o mal, se acaba com a possibilidade de, através desse meio, se propagar o bem. Vamos supor que a internet fosse um meio de dominação, então, para melhorar a humanidade... Eu uso o lado bom da internet. Eu uso totalmente, 100% o lado bom da internet. E ela tem o lado bom da internet. Então, por exemplo, você passa o dia tentando propagar o bem. A outra pessoa usa a internet para ficar o dia inteiro vendo coisas eróticas. Exato, tem. Nossa, como... O meio é o mesmo. Sim. O uso é que é diferente. Sim. O uso é que dá a cor da alma da pessoa. Você percebe? Você pega a mídia, né? A mídia hoje, ela é a típica propagadora do ciclo que terminou. É um instrumento de dominação, de subjugação, de mentira, de propagação indução, de dor, de tudo. De medo, isso né? Assim, ele turva o astral do Brasil. É uma coisa assim pavorosa. Né? Pavorosa. Assim, se tornou assim, um ente, a mídia hoje no Brasil... comandam toda a massa, então sim, como mudar isso? A mídia é um ente maléfico, é um feitor de escravo, né? Só que as pessoas se submetem porque transformaram o medo em lazer. Isso, boa. O que se pode fazer, né, não é atacar quem produz o medo, é fazer com que a pessoa que está sentindo medo deixe de sentir e tenha coragem. Como é que a gente tem que fazer isso? Propagar o conhecimento para que daí a pessoa entenda o conhecimento, ela por si quebra os grilhões. O escravo só se liberta verdadeiramente não é quando você tira os grilhões da perna dele. Ele só se liberta verdadeiramente quando ele decide andar primeiro. E o segundo, e a verdadeira e mais profunda liberdade é quando ele tira de si o ódio por aquele que o aprisionou. Enquanto o ódio por aquele que um dia o aprisionou existir, ele ainda continua tão ou mais prisioneiro do que ele era antes. Porque o ódio aprisiona, o ódio gera vingança, o ódio gera o ciclo que vai criar outros aprisionadores iguais àqueles que o aprisionavam. E isso que acontece hoje na briga entre brancos e negros e vermelhos e essas coisas assim. Nesse ir e vir humano inconsciente, então se pratica diariamente lesa a divindade, lesa a evolução, lesa a humanidade, lesa a pátria. Então,
a pátria brasileira, ela é tratada com descaso, porque o artifício que foi usado para fazer com que o brasileiro não se importasse com o próprio Brasil, para que não transformasse o país Brasil em uma nação Brasil, é fazer com que os olhos do brasileiro se voltassem sempre para fora. Então, o sol sempre é mais claro em qualquer outro país do que aqui. A cultura sempre é melhor em qualquer outro país do que aqui. O importado é sempre melhor do que qualquer produto nacional. O estrangeiro ele é sempre mais importante do que... É isso aí. E aí fala assim, não, porque esse país é isso, esse país é aquilo. Ótimo. Toda vez que você está falando isso, você está praticando lesa evolução, lesa pátria, lesa humanidade, lesa divindade. Por quê? Porque você está alimentando negativamente aquilo que deveria ser o foco de onde emana o bem e a paz para a humanidade como um todo. Eu penso assim que é um aspecto positivo esse caos pelo qual o Brasil está passando agora, porque parece que assim, o mal, o ciclo antigo, ele sempre esteve no Brasil mascarado, sempre esteve, né? Desde quando chegaram os portugueses, né? Nós somos uma nação nova, né? Puxa. 500 anos, 600 anos, né? E daí esse ranço das outras nações, que acompanhou os bons das outras nações, as mônadas novas que vieram nascer aqui, esse ranço ele sempre esteve escondido. E por isso que eu falei a questão do pensamento, ele vai te mostrar quem você é e transformar você. Então, esse ranço, esse mal, essa egrégora do mal, sempre esteve escondida no Brasil, né? E aí o Brasil era como se fosse uma ilha de pacificidade dentro de um mundo convulsionado. A convulsão chegou no Brasil. Só que assim, eu vejo com um aspecto positivo que não é que o Brasil está convulsionado agora. Ele sempre foi convulsionado com mentiras de que não era. E daí agora é a hora do surge-te ambula, que assim, é o levanta-te e anda, né? Como Jesus ressuscitou o Lázaro. Assim, é a hora da humanidade que se manifesta no Brasil. É hora da humanidade invisível que se manifesta no Brasil. É hora do brasileiro, né, acordar e resolver a própria vida, resolver a própria pátria, não achando que tem que ser perfeito e acabado, porque o mundo é imperfeito e inacabado. O Brasil é imperfeito e inacabado. O ser humano é imperfeito e inacabado. Cada um de nós é imperfeito e inacabado. Mas em resolvendo em cada um de nós essas tendências à lesa evolução, à lesa pátria, à lesa divindade, eu tenho o que compartilhar, e se o povo brasileiro acorda para isso, ele passa a dar ao mundo aquilo que o mundo merece, que é paz, que é paciência, que é fraternidade. Você veja assim, talvez a maior ruptura que tenha havido no Brasil, desde quando, né, houve esse influxo do branco para cá, se misturando com o negro e com o africano, a maior ruptura que existiu no Brasil, em minha opinião, é a implantação do ódio que aconteceu nos últimos 4, 5 anos por conta da política brasileira, né? Onde então se odeia abertamente ao outro, mas como você tendo disse, a política por fundo. É importante lembrar, você já disse, eu concordo em gênero, número e grau, que ninguém adquire ódio na venda, não, na rua, qualquer coisa. É a coisa nata. Então, se isso aflorou, é porque tá no ser de cada um. Mas é isso que eu disse. É que assim, é que o Brasil vivia uma falsa pacificidade. Isso, aí né? sim. É porque assim, o sentimento de brasilidade, ele veio sendo desconstruído ao longo do tempo. O ápice da desconstrução da brasilidade é o ódio que se vê hoje na rua. Sim. Onde você acha que pode xingar ou brigar com outro porque ele é desse partido ou daquele partido. É o fundo do poço, acabou. Sim, mas eu não consigo odiar se o ódio não estiver em mim. Lógico. Né? Claro. É porque sempre esteve, Grego. Faz parte, por quê? Porque a humanidade invisível se projeta na humanidade visível, a humanidade visível se projeta no Brasil, e o Brasil como um todo se projeta em cada um dos seus. Sim. Obrigatoriamente, então,
todo o medo, todo o ódio, toda a ignorância, toda a avidia humana, ela tem que se resolver no Brasil, não é? Só que daí depende o quê? São duas batalhas, primeiro em cada um de nós, e depois então a batalha externa para mudar o entorno e mudar o nosso país, né? Se o ser humano não se faz respeitar, como que ele vai ser respeitado por alguém? Nem por ele mesmo. Daí ele se permite. Vamos levar a vida comendo, dormindo, procriando e vendo mídia. Lesa evolução. Um ódiozinho a mais, um ódiozinho a menos não tem importância. Lesa divindade. O Brasil, dane-se. Lesa pátria. Lesa evolução, lesa divindade, lesa pátria, somou, sinal de igual, lesa humanidade. Tá bom. É tudo uma coisa só. É uma coisa só. Eu acho, o Eustáquio está dizendo aqui, que a solução para o Brasil é uma só. É o senhor Maitreya sair de onde ele está? Não vai vir. Assim não sei, mas eu digo sair de onde ele está e chegar a assumir isso aqui. Porque mas essa mudança de consciência, mas ele Jorge, vai trazer uma guilhotina embaixo do braço? O Brasil, ele é tudo isso aqui que a gente fala, e a gente sabe que é verdade isso aqui, de grandeza e tudo isso aqui, mas ainda é terceiro mundo. Ainda não existe isso, Grego. Não, é terceiro mundo no seguinte, mas nós somos diferentes dos europeus em questão de cultura, de uma série de disciplinas. Aqui você não pode deixar nada. Lá fora você coloca, você já foi, eu já fui, eu sou de lá de fora, você coloca o dinheiro lá e pega o seu jornal. Você coloca, deixa a sua porta aberta, lá é diferente, é questão cultural. Ótimo, então, até você bem. Conseguir uma questão cultural tudo bem. Você coloca o dinheiro e pega o jornal, ou então você vai no supermercado no Japão, aí você bota as coisas na cestinha, larga a cestinha, você paga e vai embora e não vê ninguém. Perfeito. Ótimo. Aí você, não, mas no Brasil os coloristas vão roubar tudo. Tá, tudo bem. É isso aí. Mas o ímpeto de violência que existe em qualquer outro ser que não seja brasileiro, ele é infinitamente maior do que no Brasil. Como você pode medir isso? Porque o Brasil é um povo pacífico, porque se o Brasil não fosse um povo pacífico, não fosse o povo do futuro, não estava do jeito que está e tinha pego todos esses traidores, esses bandidos, ladrões, que daí vêm usando o Brasil e prejudicando o povo, e tinha, sabe, metido o pé na bunda, desculpa a expressão, e os caras já estavam muito longe daqui, e, assim, e teria havido uma grande revolução, e aí então teria se resolvido pela espada, e teria colocado esse país em ordem. Isso. Como é que você quer mudar isso aqui? Isso que torna o Brasil melhor, Grego. Sem do dúvida que qualquer outro país que já tenha. Como é que você vai mudar isso? O Brasil é melhor do que qualquer outro país que já tenha existido. É melhor do que qualquer país que exista hoje. Ou melhor que a Grécia ainda? A Grécia preparou a vinda do Brasil. Como o Egito preparou a vinda do Brasil. A Grécia preparou a ambiência para que o Josué, para que Jesus viesse fazer parte dele, não conseguiu. Aí, pois assim, todas as mônadas que trabalharam na Grécia na época da chuva de estrelas, hoje estão no Brasil, 100% de certeza. Todos que trabalharam no reinado de Cunaton para estabelecer o culto solar, hoje estão no Brasil, 100% de certeza. Todos que fizeram a Revolução Francesa, hoje estão no Brasil, 100% de certeza. Brasil é o ponto de chegada, né, para as novas aves de arribação, para as mônadas de alta hierarquia. Acredito nisso, acredito. Então, é crença, só acredito. O que nos torna melhores, diferentes, é porque nós somos puros. E pelo fato de sermos puros, impúberes, crianças, somos usados, vilipendiados, traídos, né, atraiçoados, né, por aqueles que aqui vêm e nascem, né, e têm corpo brasileiro, não têm espírito, né, e servem a terceiros. Esses é que são o mal, eles é que representam o mal. Só que daí o Brasil tem que acordar e tem que fazer uma revolução pacífica, porque o futuro do Brasil é pacífico. O que o Brasil tem que dar ao mundo não é só recurso mineral. O Brasil tem que dar ao mundo é paz.
cabe ao Brasil fazer com Mas que não exista... eu sei, você sabe, todo mundo sabe. Agora, só que nós não dirigimos o país. Não, nós não mas somos, um dia... nós não legislamos, não executamos. Mas um dia... Um dia, alguém vai dirigir o Brasil. Aí sim. Né? Eles pensam assim, mas há ordens que detêm o poder temporal e estão entranhadas no poder temporal e são ordens filosóficas, e por que elas não resolvem? Esqueceram o que tinha que fazer. Esqueceram o que tinha que fazer. Né? Só que hoje convive-se, né, o bem, o bom e o belo com o mal, o mal e feio. Eu acredito, eu tenho certeza. Né? Nós vamos ver o Brasil no seu lugar. Nós vamos viver para ver, né, o povo brasileiro dirigindo a humanidade, porque no momento em que isso acontecer, fazendo um parênteses, falou assim, tem que vir Maitreya para resolver. Maitreya já existe, nasceu em 24 de fevereiro de 49. Agora, para que ele se manifeste para a humanidade e para o Brasil, há que haver a ambiência, porque senão vai se cumprir a profecia do Rei do Mundo. Então, há de vir um povo até então... Com certeza, sair de lá e aí... Não, aí é a solução pela espada. Mas se acontecer isso, sabe o que é o resultado? O que a gente vai poder analisar com o resultado? É o seguinte, nós falhamos, grego. Se no Brasil e na humanidade tiver que se cumprir a profecia do Rei do Mundo, para que a humanidade, então, entre nos eixos e, assim, os maus tenham que ser extirpados, né? E isso é fácil, não é? Se acontecer, nós que pregamos o bem, todos que trabalharem em função do bem, do bom e do belo, falhamos. Falhamos, mas estamos numa boa. Não, não existe. Por quê? Porque a responsabilidade maior, né, é de quem tem consciência do que precisa ser feito. Sim, mas fez a sua parte, isso que eu estou falando. Não, a nossa parte é assim, caiu o templo, não tem mais telhado, vamos pegar lá o Coliseu em Roma, não tem mais telhado, não sei o que, derrubaram tudo, né, sobrou só uma coluna, né, e não tem mais a cidade, foi todo mundo embora, e tem uma pessoa segurando a coluna. É você, sim. Sou eu, são vocês, é você, não importa, né? Até o último suspiro da minha vida, até a última gota de sangue que existir, né? Até o meu último átomo de certeza que compõe meu organismo, eu vou estar segurando a coluna do tempo. Por quê? Porque eu acredito que esse é o caminho da humanidade. Sim. É o caminho do Brasil. Espero. Você fala que nós vamos ver isso aqui, né? Nós vamos ver. Tá bom. Nós vamos ver. Tá bom. Você está falando isso há um bom tempo. Não, nós vamos ver. Tá bom? Nós vamos ver. Né? Não precisa nem dizer absoluto, eu tenho certeza. Porque não existe certeza absoluta. Não existe certeza absoluta. Eu tenho certeza. É para isso que a gente trabalha, é por isso que a gente nasceu. Né? É por isso que o Avatar se manifestou, é por isso que o professor veio, é por isso que a gente trabalha todos os dias. Né, para que não se faça, é que a gente pensa assim, que o lesa evolução é só aquele grande crime. Não, foi bom que o lesa humanidade que a gente pensa que o lesa humanidade é aquele que provocou uma guerra, que o lesa pátria, aquele que foi, que não sei. Não. O lesa evolução, o lesa divindade, lesa pátria, lesa humanidade é aquela pequena coisa que eu acho que não tem importância. É aquela apatia que eu deixo que aconteça. Assim, o meu silêncio frente a algo que minha deveria... omissão. Sim. A omissão do bom favorece o mal, não o bom. Sim. O que você não pode é querer combater o mal com as armas do mal. Perfeito. Se alguém está gritando e você vai querer gritar mais alto, quando acabar a discussão, você é pior do que o outro. Por quê? Porque você gritou mais alto. Sim. Se alguém está praticando o ódio e você vai dar embate ao ódio com um ódio maior ainda e você mata o odiador triunfou porque o ódio que nele existe agora está mais forte em você. Potencializado. Isso que a gente tem que ter noção, que o embate hoje é o embate com o invisível. Nós estamos travando batalhas e tentando transformar e sublimar
o invisível que nas pessoas se manifesta para fazer com que elas ajam assim. Assim como não ligando para a lesa evolução, lesa pátria, lesa divindade, lesa humanidade, achando que é normal. Não é normal. Não é normal. Ele fala assim, aconteceu aqui o acidente com as pessoas do time de futebol do avião, né? E foi aquela comoção mundial, e a mídia explorou e explora assim a exaustão, e as pessoas choraram, se comoveram, assim, turvou o céu do Brasil. Ótimo, tinham todo o direito, são seres humanos que tiveram sua vida interrompida, tudo bem. 2 ou 3 semanas depois, num país da África, um time de futebol estava indo de barco para fazer uma... Foi, do Senegal. A seleção do Senegal. Afundou, morreram todos. Não houve uma linha na mídia. Não houve uma lágrima. Ninguém gritou, somos todos Senegal. Ninguém gritou, Senegal. Nada. Não, ninguém liga. Por quê? Porque hoje o nível de omissão está em tal altitude que me dizem, e eu sigo, o que eu devo odiar, o que eu devo amar, sim, o que eu devo consumir, marionetes, por quem eu devo chorar, isso, contra quem eu devo brigar, no que eu devo acreditar, contra quem assim, o que eu vou criticar. Me dizem que o meu país não presta, eu acredito. Me dizem que é normal o não normal acontecer, e eu acredito. Me dizem que o lazer é você gostar de ver a morte ou o ódio como mídia, como entretenimento, e eu acredito e eu deixo que aconteça. Me dizem que tudo que tem sentido na vida é satisfação dos meus desejos, isso que me dá alegria, isso que é felicidade, e eu acredito. Me dizem que a tônica da vida é ou atender o desejo ou viver em função do sexo, e daí as pessoas acreditam, e aí eu acho que a culpa é dos outros. Você acha que a culpa é do outro? Que o mundo está assim? Ou se acontece na África, ou se acontece no Oriente, não tem importância, porque aqui nós vivemos numa ilha paradisíaca, e onde o bem, o bom e o belo flui, e não importa sim. É o teu irmão que morreu também lá no barco quando foi. É o teu irmão que morre todo dia de fome. É a criança que morre todo dia porque não sei o que tal. É a criança que morre pisando em mina onde as indústrias... E você daí aí não se importa? É o que eu digo. Isso é lesa evolução. Isso é lesa humanidade. Isso é lesa divindade. Mas é o que eu falo, e aí tomo o cacete porque eu sou bocudo. É o que eu falo, ficar aí filosofando. Não, mas não, aí... Não, mas você, aí... não estou falando de você, não estou falando de mim também, não. Tem mas gente filosofando e falando isso aqui, aquilo lá, e não cumpre aquilo que faz realmente, fazer isso. Não, o que acontece é assim, Grego. Nós temos que ter ciência que a vida, ela é um momento de trabalho. Nós estamos construindo as vidas futuras. Nós temos que dormir, nós temos como que você construir, fala, né? Dormir de cabeça, dormir com... Você tem que morrer em paz todo dia. Você tem que dormir sabendo que a tua vida foi bem vivida, foi que você fez alguma coisa aquele dia. Para você. Contribuiu com o teu próximo, fez alguma coisa pelo teu próximo. Para o Brasil, para a humanidade, e fazer uma coisa pelo teu país, pela humanidade. Não é você devolver o ódio, não é se submeter. É assim, a melhor coisa que a gente pode fazer no dia a dia para acabar com a lesa divindade, lesa evolução, lesa pátria, lesa humanidade, é se comportar como ser humano. É se vigiar, né? O ser humano é assim... Vigilância dos sentidos. O ser humano assim, todo mundo tem ou sabe o que é um animal de estimação, né? Que é aquele bicho que daí eu vou e me dedico, cuido e tenho afeto por ele, e ensino e me divirto, né? Esse tipo de coisa assim. Gasto o que eu não posso com ele. Experimente pensar o seguinte: ao invés de você ter um bicho de estimação, se você dedicasse o amor que você dá para o teu animal de estimação para um ser humano, então tenha um ser humano de estimação. Tem nada. E se você tem
e você direciona esse amor que você direciona para o teu animal, e veja o que eu estou pedindo assim, é só o mesmo amor, não é nem o amor de um ser humano para um ser humano, é o amor que você dedica para o teu bicho de estimação para um ser humano e adota aquele ser humano como ser humano de estimação. Aí você vai aprender que é possível fazer aquilo para todos os seres humanos, porque senão sabe o que acontece? Nós dizemos afogados no medo, daí o mundo invisível tem medo do ser humano, por isso ninguém vê elementais, ninguém conversa com elementais. A natureza tem medo do ser humano, a árvore teme o ser humano porque ele mata. Todo animal selvagem teme o ser humano porque ele mata. A atmosfera, o ar teme o ser humano porque do ser humano o que exala é dor, é medo, é ódio. O ser humano teme outro ser humano porque ele vai ser, na cabeça dele, ele imagina que ele vai ser logrado, ofendido, roubado, assaltado, assassinado. Assim, então, é como se cada um vivesse sozinho em um mundo de ódio, onde tudo o resto representa risco. A única coisa que não representa risco nesse mundo louco é o meu bicho de estimação. A vida virou de tal maneira de cabeça para baixo. É por isso mesmo que eu acho você fantástico, porque esses 11 anos, o otimismo que eu tinha, eu acho que passou para você. Não, mas eu nasci assim. Não, eu sei que eu também nasci assim, mas aí, olha, eu vou te contar, mas é que assim, hoje eu vejo como você possível. É meu fator motivador, assim, porque eu já não tenho esse otimismo todo, né? Eu sou perseverante, isso você sabe mesmo, ninguém pode negar. Agora, esse otimismo já não tenho mais. Não, eu acho bacana você ter isso. O dia que eu perder a minha fé na humanidade, ou o dia que eu perder a minha fé para isso que eu me dedico, aí eu morro. Eu me lembro alguma coisa, não tem sentido. Sempre compartilho o que você falou, e eu digo para algumas pessoas assim também, porque eu assumi aquilo como meu também. Você disse assim, aproveite, num programa que você disse, aproveite e faça as coisas enquanto você estiver vivo. Você lembra bem que isso aqui não é no corpo físico, né? Claro. Então você tem essa oportunidade de fazer. Porque a vida é o mundo das causas, a morte é o dos efeitos. Aí é que tá. Então, entende? Assim, se eu desacreditasse, se eu achasse que não é possível, eu e cada um de nós, né? Eu estou falando porque só posso falar com autonomia sobre a minha pessoa, né? Que não é possível, daí a vida em si, ela não teria mais sentido. Perde o sentido, e aí claro. a morte seria o mais desejado rapidamente para eu tentar resolver algumas coisas e nascer de novo para tentar mudar novamente. Mas então assim, eu acredito que é possível. O que a gente tem que fazer é tentar as pessoas verem que há algumas coisas que são tidas como normal que não são normais. Você não pode ter medo e odiar a tudo e a todos, né, e dedicar carinho para um ente animal. Ame todos como você ama seu bicho de estimação. Depois você aprende a dar amor fraterno, depois você aprende amor universal. Não tem importância. Porque se a gente começar a agir assim, eu deixo de ver o outro como um inimigo. Aí assim, então eu vou sair, né, à noite, lá no bairro mais escuro, porque eu tenho certeza que eu não vou ser assaltado. Você pode até fazer o teste se quiser, eu já fiz, nunca fui, né? Por quê? Porque o medo atrai o medo. Isso o cão só morde quem sente medo, né? Isso é normal. Não precisa se expor, você tem que levar a vida de maneira consciente, mas tem que entender que o mal e o medo hoje, ele é um instrumento de Estado. Ele serve ao Estado, porque quando o Estado está ruim, mas você sente muito medo, aí você fala assim, não, pelo menos o Estado vai me proteger. Não, o Estado não te protege, só você se protege. Sim. E o que te protege é o que de você emana. Porque o que existe na alma de cada um define o mundo onde cada um está. Porque isso é uma coisa física. Se eu só tenho em mim medo e ódio,
eu vou viver no mundo do medo e do ódio e vou encontrar todas as pessoas que vivem no mundo do medo e do ódio e vou estar submetido às regras do mundo do medo e do ódio. Se em mim só existe paz e fraternidade e confiança no futuro da humanidade, eu só vou encontrar com quem trafega aqui. E isso é físico. É físico, não é uma abstração. Em se viver em um mundo onde existe a paz, não tem como, por mais esforço que você faça, você praticar o lesa humanidade, lesa divindade, lesa evolução e lesa pátria. Eu acho que isso aqui ficou bem claro. E agora, sobre esse tema hoje, e quando ele se apresentou, eu fui pesquisar, você sabia? Sabe o que tem? Nada. No pai dos burros aqui, o Google, sabe o que tem sobre lesa evolução, lesa humanidade, lesa pátria, lesa... Nada, absolutamente nada. Então as informações são essas que nós passamos hoje. Quer dizer, não é nada de segredo, essas coisas todas. Não, só troca de ideias. É uma troca de ideias, mas são alertas sobre aquilo que a gente vê. Eu sou um baita lesa evolução, lesa não divindade. Deve falar isso. Mas eu sou, uai, como não? Eu assumo que eu sou. Eu faço um monte de coisa que faz... Mas só que eu faço com aquilo que você falou. Eu faço com consciência. Eu faço, logo depois eu me cobro também, tudo mais. Mas assim, eu faço, Grego, de santo eu não tenho nada. Mas errar, Grego, errar não é errado. Errado é errar e errar de novo e de novo sem ter aprendido. Ué. Porque quando ocorre o erro, é humanidade, uma tendência que você pode ter trazido. Sim, como trouxe. E da tua família, ou da nação, ou da própria humanidade, que daí ela teve que se exteriorizar para, em vendo a luz do dia, ser resolvida. Isso é evolução. Então tá. Mas o que não pode é, conscientemente, eu vou trair o meu país, conscientemente eu vou prejudicar. Isso não acontece. É aquilo que eu falei assim antes, e que é uma coisa assim, as pessoas pensam assim, mas esses caras traem o país, eles venderam isso, venderam aquilo, entregaram isso, tal, o cara espionou para isso, para aquilo. Você sabe que o cara é... E que lei ontem, de ontem para hoje, né? Então aí à noite eu estava pensando assim, aí teve um momento que eu fiquei um pouco aborrecido, daí eu pensei assim, tá, mas cadê a lei? Cadê a lei que essas pessoas fazem isso, né? Só que eu perguntei e eu mesmo respondi, a lei é a lei. A lei, ela vai agir e vai buscar o equilíbrio não para me satisfazer, não para atender ao desejo de uma vingança que eventualmente eu pudesse ter, de ver aquela pessoa punida. Vai acontecer. O equilíbrio vai ser buscado. Né? Latim, o dura lex ad lex, né? E o único que não prescreve é a traição. Então esses que fazem, e principalmente os que fazem contra o Brasil, pobres seres. Então espere. Pobres seres. Bom, nossa, falamos um monte já. Tá bom, Jorge. Então hoje é bom para a gente... Temos muito material de reflexão, de assistir e reassistir esse programa. E, além de assistir, assimilar isso e começar a agir diferentemente. Né? Agir como ser humano. É isso aí. Porque em agindo como ser humano, a gente dá oportunidade para que a divindade se manifeste. E o caminho para que a gente acorde, para que a humanidade acorde, para que o Brasil acorde, aí é a iniciação. Você tem que se instruir, você tem que buscar conhecimento para compreender o invisível e para deixar que o invisível haja através de você, para que você realmente seja um elemento transformador de você mesmo e do meio, para que daí chegue um ponto em que o fósforo seja tão perene e tão eterno quanto o próprio Sol. Isso aí. É o que eu desejo a todos vocês, que vocês deixem de ser fósforo, assim como eu espero que eu também um dia deixe de ser. É isso aí. Jorge, mais uma vez, obrigado pela nossa conversa. Pela nossa conversa, isso. Eu que agradeço a você. Isso, para vocês, um fraterno abraço e um feliz. Fiquem em paz, fiquem bem. Boa vida para vocês.